Olá, tudo bem com você? Estou aqui com você hoje para falar sobre um tema que tem uma certa dúvida por parte das pessoas, empresas, empresários e pessoas físicas, que se chama o sistema Bacenjude. Com uma certa frequência nós recebemos questionamentos de clientes no escritório perguntando o que seria esse sistema Bacenjude e do que se trataria. Então vamos lá, só para você entender. O Bacenjude, ele é um sistema de constrição que é utilizado como ferramenta pelo Poder Judiciário para bloquear valores em dinheiro nas contas correntes de pessoas que estão com alguma dívida sendo cobrada judicialmente. Então é comum que o credor, quando ele está numa execução cobrando já efetivamente um valor do devedor, ele solicite o bloqueio via sistema Bacenjude, que é um bloqueio que se utiliza por meio de um convênio que o Judiciário possui, por meio de um convênio feito com o Banco Central, em que o juiz do processo encaminha uma ordem judicial para que seja bloqueado valores disponíveis na conta corrente do devedor, certo? E é importante dizer que esses valores são valores que estejam à disposição, que seriam créditos que existam dentro da conta do devedor, ou seja, valores que se referem a limites de conta, empréstimos, valores que não pertencem efetivamente ao devedor, não podem ser objeto de constrição, de bloqueio. E por que normalmente, como a gente observa nas execuções, nos processos de cobrança, a primeira solicitação é efetivamente um bloqueio de contas Bacenjude? Por que isso? O próprio Código de Processo Civil ele tem uma previsão de que a ordem de preferência na busca por bens do devedor é, em primeiro lugar, o valor em dinheiro, né? As somas em dinheiro, e por isso que é normalmente o primeiro tipo de constrição solicitada pelo credor, até pela liquidez que o dinheiro oferece. Algumas questões que é importante ressaltar. Normalmente pergunto, ok, mas eu tenho lá uma aposentadoria, ela vai poder ser bloqueada? Eu tenho lá o meu salário, ou então um recurso que é destinado, às vezes, a uma prestação alimentícia de um filho, que eu tenho que pagar de prestação de pensão alimentícia, isso pode ser bloqueado? Então, é importante dizer que o Código de Processo Civil também prevê alguns valores que são de natureza impenhorável, né? Como os vencimentos dos servidores públicos, os salários, as remunerações de quem presta serviços de forma terceirizada, ou mesmo as aposentadorias dos aposentados, no caso, que também não podem ser objeto de constrição, a não ser que seja um valor que exceda aí uma quantia muito grande. Vamos supor, um profissional que recebe um valor muito alto, pode aí o juiz relativizar essa questão e bloquear até 30%, que é o que vem os tribunais entendendo como sendo possível de bloqueio. Com relação à duração do bloqueio, mas ok, eu vou ser bloqueado na minha conta corrente e esse valor vai ficar lá bloqueando por uma semana, um mês, quanto tempo? Como funciona isso? Não, na realidade esse bloqueio é um bloqueio pontual, é uma ordem diária enviada pelo magistrado, pelo juiz ao Banco Central, em que se capta os valores disponíveis na conta do devedor naquele momento. Embora agora, recentemente, nós tenhamos algumas atualizações, algumas resoluções do Bacen, do Banco Central, em que vem permitindo um bloqueio que se estenda ao longo de um dia, certo? Então, mais ou menos essa é a periodicidade, até por uma questão de dignidade do próprio devedor, que também precisa ter uma movimentação bancária, não pode ficar assim por tempo indeterminado sem poder se utilizar de sua conta corrente, que a gente sabe que é hoje algo quase que imprescindível para a vida cotidiana das pessoas. E em que momento que ocorre esse bloqueio? Isso também é uma outra pergunta. Normalmente, a regra é que, ao ser intimado do processo, citado do processo, e aí é importante dizer que, pelo princípio da ampla defesa, é importante que se tenha conhecimento de um processo, até porque o devedor possa voluntariamente efetuar o pagamento para o credor, caso deseje, num prazo de 3 dias, como prevê no Código de Processo Civil. Então, ele recebendo essa comunicação de devo pagar este débito, pode proceder ao pagamento, não vai ter nenhum tipo de constrição em sua conta. Passado esse prazo dos 3 dias, ele pode sim estar e vai ficar sujeito a um pedido de bloqueio, uma determinação de bloqueio em suas contas correntes, todas as suas contas.
vinculadas ao seu CPF, se for um devedor pessoa física, ao seu CNPJ, se for devedor pessoa jurídica. E aí um outro esclarecimento muito importante. Eu devo na pessoa física, vou ter bloqueios na minha conta da pessoa jurídica? A princípio, inicialmente, não. Se o processo for movido contra a pessoa física, ela é distinta da pessoa jurídica, um tem CPF, o outro tem CNPJ, são personalidades jurídicas distintas, ou seja, não existe essa comunicação dos valores. O dinheiro da pessoa jurídica é da pessoa jurídica, da pessoa física é da pessoa física, uma vez que quem está devendo é a pessoa física, é ela que vai sofrer essa constrição. É claro que, num futuro momento, é possível que, não se encontrando bens em nome da pessoa física, se estenda essa cobrança, mas é uma outra situação, a gente envolve uma desconsideração da personalidade jurídica, num outro momento processual que vai ser analisado pelo juiz essa solicitação de alcançar um terceiro, que seria a pessoa jurídica da qual o devedor é sócio. E por fim, só para a gente contextualizar aquela questão do em que momento ocorre, então a gente fala dos 3 dias, tem 3 dias para pagar, não pagando, pode ter esse bloqueio. E aí eu faço só uma ressalva, porque a gente vem observando algumas decisões dos tribunais, ao meu ver, equivocadamente, em que vem admitindo um bloqueio liminar, assim, cautelar, que a gente diria, para satisfazer o credor. Ou seja, o Código de Processo Civil ele fala, oportunize-se ao devedor o pagamento da dívida em 3 dias. Não ocorrendo isso, vamos lá e vamos bloquear os valores que ele possa eventualmente ter à disposição na conta corrente dele. Então veja, existe uma oportunização. Porém, alguns tribunais, algumas decisões judiciais esparsas têm admitido um bloqueio antes mesmo de se dar conhecimento do processo ao devedor, o que, ao meu ver, pode ocorrer desde que justificadamente e com base nas exigências que autorizam uma medida cautelar de concessão desse bloqueio liminar sem dar prévio conhecimento ao devedor e oportunizar o pagamento naquele prazo legal que ele possui. Então, era basicamente esses esclarecimentos que eu gostaria de fazer a você, que eu penso sejam muito interessantes para as pessoas. É uma situação que qualquer um de nós está sujeito, que o judiciário é um recurso que ele pode utilizar para fazer a constrição de bens em dinheiro e que é normalmente o principal utilizado nos processos judiciais. Eu agradeço aí a sua presença e obrigado por tudo. Até a próxima.